Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise do jogo de despedida do Endrick. Acabou ficando empatado em 0 a 0 esse jogo entre Palmeiras e São Lourenço, um jogo que na verdade foi bem abaixo do que eu imaginava, mas vou trazer a análise aqui nesse vídeo, tá ok? Só antes de tudo, solta aí a intro. Bom, então vamos lá, já tá aqui o 0 a 0. Partida que, num geral, tudo ficou abaixo, cara. O jogo em si ruim, o Palmeiras no primeiro tempo abaixo. Não produziu direito nem 3, 4 chutes, cara, no primeiro tempo, sendo que o São Lourenço foi claramente só para segurar o empate, cara. E alcançou seu objetivo com esse empatezinho. Passou de fase. Se fosse um cenário de tipo terceira rodada do grupo, Palmeiras precisando da vitória, eu tenho certeza que o Palmeiras ia ter jogado melhor, ia ter produzido ao menos 1 ou 2 gols. Como eu já estava num cenário de o São Lourenço, eu estava satisfeito. O Palmeiras nem ia ir para esse jogo. O jogo era basicamente dois cenários bem definidos. O Palmeiras, a despedida do Endrick, e o São Lourenço foi para retrancar e segurar o 0 a 0. Acaba que o São Lourenço sai satisfeito e pelo lado do Palmeiras não sai perdendo, mas também um jogo bem abaixo, cara. Destaques do Palmeiras, queria destacar que o Piquerez no segundo tempo criou algumas possibilidades, algumas finalizações. O Gustavo Gomes chegou a ter um gol anulado no primeiro tempo, né, depois de um excelente cruzamento do Rafael Veiga. Talvez ali o melhor momento do Palmeiras, a grande chance do Palmeiras. Essa e teve uma no segundo tempo, que o Estevão tira o gol do Rafael Veiga praticamente. Ele ia chegar finalizando livre, o Estevão tira a bola dele, literalmente. Depois do goleiro interceptar o passe que ia ser gol do Endrick, né? Enfim, e o Gomes chegou a ter um gol anulado na principal característica dele, né? Gol de cabeça. Acabou que por pouco estava impedido e o gol foi anulado. No meio de campo, eu achei que os dois volantes foram bem, tá? Tanto o Richard Rios produzindo finalizações, quanto o Aníbal Moreno muito bem desarmando, criando jogadas com bons passes no início das jogadas. O Palmeiras está muito bem servido de volante, cara. Além do Richard Rios, que é a seleção colombiana. O Aníbal Moreno, que é muito bom jogador, tem potencial para daqui a um tempo parar na seleção argentina. Não sei se ele foi convocado, acho difícil. Mas enfim, tem muito potencial e tá jogando muito. E ainda no banco tem o Menino, que é bom jogador, tem o Zé Rafael, que é muito bom também. Então tá muito bem servido para volantes. Há um tempinho atrás pediam até o Zé Rafael na seleção brasileira e hoje ele já virou reserva porque o Palmeiras está muito bem servido de volantes. E aí do meio para frente o Abel foi bem ousado, né? Usando o Estevão, o Luiz Guilherme e o Endrick. Na prática essa escalação não era uma linha de 4, né? Atrás era uma linha de 3, com o Murilo pela esquerda, o Gomes pelo meio e o Marcos Rocha pela direita. O Piquerez como ala esquerda, o Estevão como ala direita. Aí atrás o Richard Rios e o Aníbal Moreno, o Veiga e o Luiz Guilherme flutuando, o Veiga mais para a direita e o Luiz Guilherme mais para a esquerda, né? E o Endrick lá na frente. Tinha muita movimentação e tal, principalmente do Luiz Guilherme no primeiro tempo, mas não conseguiu transformar em chance perigosa, né? E é um time que, mesmo sem trocar peças, dá para ir mexendo, porque você pode deixar 2 zagueiros e abrir o Marcos Rocha e o Piquerez, você pode deixar 3 prendendo o Marcos Rocha, subindo o Piquerez para a ala e descendo o Estevão para a ala. Então dá para fazer muitas movimentações interessantes com as características desses jogadores, né? Mas enfim, o Estevão ficou abaixo, o Veiga só teve participação nesses 2 lances, que foi o cruzamento bom, mas o Gomes estava impedido e anulou o gol. E no segundo tempo, quando o Estevão tira a finalização do Veiga, o Luiz Guilherme se movimentou muito, mas também não produziu nada de perigoso. E o Endrick, por ser a despedida dele, eu achei bem abaixo também, principalmente jogando espetado lá na frente como centroavante, não jogou nada. No momento em que coloca o Flaco Lopes, coloca o Rony, o Endrick vem para a ala direita fazer a função que o Estevão estava fazendo. E aí ele cresce bastante. Eu não lembro se entrou os dois juntos, não foi? E aí depois o Rômulo entrou no lugar do Endrick. Enfim, mas quando o Endrick caiu ali para a ala direita, ele rendeu bem mais, deu chapéu no jogador do São Lourenço, fez bons dribles, enfim. Mas para um jogo de despedida ficou bem abaixo. Que nem eu falei, o Palmeiras foi para cumprir tabela e o São Lourenço foi para prender de qualquer forma
a produção ofensiva do Palmeiras. E foi o que conseguiu. E aí entraram o Rony, o Mike, o Rômulo, o Gabriel Menino e o Flaco Lopes. Nenhum com muito destaque. Agora destaques do São Lourenço. Dá para destacar principalmente a fase defensiva, tanto os volantes, os alas, os zagueiros. Foi um time que jogou claramente para segurar o empate, foi o que conseguiu. O Romain é bom zagueiro, muito forte, né? O Adam Barreiro até produziu uma outra jogada. O Leguizamon também com uma cobrança de falta no primeiro tempo, depois tentou finalização no segundo também, outra cobrança de falta. Aí depois ainda entraram o Cerruti, o Diego Fernando Eraso Moreno, acho que é o centroavante, né? E o Peruzzi. Enfim, vale destacar uma coisa que eu lembro claramente, que lá para 2017, 2016, o Cerruti estava nesse time, o Peruzzi estava nesse time, o técnico, que é o Romagnoli, era o meio-campista. Então, muitos jogadores que há um tempinho atrás, no momento melhor do São Lourenço, já estavam na equipe e hoje ou são reservas pela idade, como é o Cerruti e o Peruzzi, ou já virou até técnico, como é o Romagnoli, né? Enfim. Estatísticas, 9 chutes do Palmeiras sendo 4 a gol, praticamente todos vieram no segundo tempo, que o primeiro, se eu não me engano, produziu só 3 chutes, tá? Sendo um deles um cabeceio para fora do Richard Rios, não sei nem se contou o gol anulado do Gomes como finalização. Aliás, não contou, né? Porque estava impedido. 6 do São Lourenço sendo 1 a gol, mas eu diria que quem estava mais perto do gol foi o São Lourenço, cara. Teve uma chance que o Adam Barreiro talvez até sofreu o pênalti do Aníbal Moreno, é discutível. E aí depois o Coelho tava de frente pro gol e ele chuta para fora. Se ele acerta o gol, provavelmente era gol ali. E a grande chance do Palmeiras foi a que o Estevão tirou a bola do Veiga. Ele e o Veiga provavelmente faria o gol. Foram as duas melhores chances das equipes. Posse de bola, 75% praticamente contra 25%. Os passes, praticamente o triplo do Palmeiras. Faltas, jogo bem faltoso também, ó, 30 faltas, escanteio 6 a 1 pro Palmeiras, sendo que eu acho que o Palmeiras produziu só 1 ou 2 no primeiro tempo. O volume de jogo veio todo no segundo tempo, cara. O primeiro tempo realmente bem abaixo. E, enfim, com esse resultado, o Palmeiras na primeira colocação com 14 pontos, né? Empatou 2 jogos, os 2 foi contra o São Lourenço, tanto na Argentina quanto no Allianz Parque. E o São Lourenço com 8 pontos também classificado. Se tivesse perdido esse jogo, o Del Valle teria passado de fase. O Del Valle que ganhou do Liverpool do Uruguai. Enfim, acho que é isso. Então, num geral, um jogo para cumprir tabela do Palmeiras. Perdendo, ganhando, não mudaria nada. E o São Lourenço jogou a vida porque precisava de um pontinho para passar de fase. Então o São Lourenço meio que moldou o jogo para ficar desse jeito mais enrolado, fazendo o tempo passar para segurar esse 0 a 0. E o Palmeiras, como não tinha nenhuma ambição muito grande nesse jogo, se contentou com 0 a 0 também. Era um jogo mais para, eu imaginava o Hendrick fazer uns 2, 3 gols por ser a despedida dele, com aquela gana, aquela vontade de fazer gol, mas não. Acho que o time inteiro do Palmeiras se contentou com esse empate. Até tentou pressionar, mas nada demais assim. O São Lourenço nos contra-ataques, se bobear, foi até mais perigoso do que o Palmeiras com toda essa posse de bola, toda essa quantidade de escanteios, e não conseguiu produzir chances claras mesmo. Como eu falei, as grandes chances. Uma foi o gol anulado do Gomes, né? E na outra o Estevão tirando a bola do Veiga. E a do São Lourenço, que nem eu falei, o talvez pênalti do Aníbal Moreno no Adam Barreiro. E aí o Coelho finaliza para fora. Foram as grandes chances da partida. Mas de qualquer forma, um jogo que ficou bem abaixo, cara. Eu assisti porque primeiro era a despedida do Hendrick, era o grande fator desse jogo. E acabou sendo um jogo bem abaixo, né? Então tá aí. O último jogo do Hendrick com a camisa do Palmeiras fica nesse 0 a 0. Fosse para falar o craque da partida, cara, do lado do Palmeiras, dá para destacar os dois volantes, tanto o Richard Rios quanto o Aníbal Moreno. Eu vou colocar aqui o Hendrick porque era o jogo de despedida dele, mas não fez nada demais também. O Piquerez também achei bem, dessa linha de defesa. E do lado do São Lourenço, cara, a real é que não tem nenhum craque do jogo, né? Todo mundo ficou abaixo, cara. Mas eu vou ficar entre Aníbal Moreno e Piquerez, mas vai o Aníbal Moreno, o craque da partida, tá? Mas poderia ser ou o Richard Rios ou o Piquerez.
E do lado do São Lourenço foi mais o coletivo. Não teve um que se destacou a mais, não. O coletivo mesmo de se retrancar completamente e prender o Palmeiras. Mas vai, o Aníbal Moreno, pra mim, então, o craque da partida. Mas realmente foi um jogo bem abaixo. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo pra você quem que foi o craque da partida. Se é que teve, né? Enfim, foi esse o vídeo. Valeu e falou.